Fala, meu povo, Valfredo de Farias na área de novo em mais uma edição do nosso podcast sozinho. Eu, meu microfone, você aí do outro lado. E a gente hoje vai falar sobre regime de caixa. Muita gente me perguntando, Valfredo, fala lá de novo sobre regime de caixa. Já falei várias vezes, mas a gente vai falar mais uma vez. Deixa só rolar a vinheta aqui e a gente está de volta. Como eu sempre falo, a prática é totalmente diferente da teoria. Então, em cima disso, a gente vai falar do que é importante na prática e não na teoria. Até porque, quando a gente fala de regime de caixa, poucos livros conseguem, de fato, mostrar o que é um regime de caixa. A maioria da literatura que tem e de muitos cursos que você compra aí na internet, de alguns consultores, eles sempre vão forçar você a controlar o teu financeiro pela competência, porque é mais fácil. É mais fácil você saber o faturamento do que o recebimento. É mais fácil você mandar teus documentos para a contabilidade, gerar um balanço, um balancete, final do mês você vai lá, analisa e tudo. Competência é importante? É muito importante. Mas o caixa é muito mais importante, principalmente para as micro e pequenas empresas. Qual é a grande diferença? Enquanto um controla o lucro, você vai trabalhar o lucro, que é o regime de competência, o outro vai trabalhar o dinheiro que sobra no dia a dia da tua empresa. Valfredo, o lucro é importante? É muito importante, mas como já dizia o professor Marins, lucro é uma ficção contábil, depende de quanto você quer que seja o 2 mais 2. Né? A gente sabe que as empresas são muito desorganizadas e muitas vezes elas não passam as informações para a contabilidade pela sua desorganização e a contabilidade não consegue gerar uma informação realística. Já o regime de caixa, não precisa você mandar nada para a tua contabilidade, você tem que ter alguém que alimente as informações financeiras do dia a dia. E quando eu falo informações financeiras, eu falo tudo que rola de recurso financeiro dentro da empresa. Em dinheiro, em depósito, em cheques, em cartão, em tudo. Qual é a dificuldade do caixa? É controlar recebimento. E como é que se controla recebimento? Através de conciliação bancária. Então, muitas empresas não têm conciliação bancária porque não sabem fazer. O que é que aí eu posso falar para vocês, a maioria esmagadora das empresas do Brasil fazem o quê? Consultam só o saldo do banco. Se o saldo tiver positivo, bacana, quanto é que eu tenho de conta para pagar hoje, paga e acabou. Né? Muitas empresas nem têm saldo positivo, né? Então é um incêndio cada dia, é um estresse a cada dia, né? É um tumulto cada dia, né? Porque a gente trabalha com empresas, principalmente micro e pequenas empresas, a gente sabe o sufoco que os empresários passam para pagar suas contas. Mas enfim, como é que você tem que trabalhar a tua empresa? É regime de caixa. E quando a gente fala de regime de caixa, a gente está dizendo o seguinte, quando você for fazer o teu plano de contas, você tem que fazer as contas de caixa. Né? Então, como é que isso funciona, Valfredo? Como é que eu construo um plano de contas? Digamos, a minha empresa é uma empresa de, supermercados. Né? Supermercado a gente sabe que vende açougue, vende mercearia, vende hortifruti grangeiros, vende laticínio. Então, eu consigo saber através do meu sistema quanto eu faturo de laticínio, quanto eu faturo de carnes, quanto eu faturo de mercearia e etc. Só que a gente não tem essa informação no caixa. Né? Para você gerar uma informação de recebimento por família no caixa, você vai ter que contratar umas 500 pessoas e mesmo assim, acho que do final do mês não ter o resultado. Como é que a gente controla caixa, recebimento de caixa no financeiro? O que eu recebi em dinheiro, o que eu recebi em cartão de crédito, o que eu recebi em cartão de débito, o que eu recebi em Pix, o que eu recebi em cheques. Como é que eu controlo isso? Na conciliação bancária. Você vai pegar o saldo, o extrato da tua conta e vai ver quanto você está recebendo de cartão, né, de débito, de crédito, quanto entrou de Pix. Dinheiro, você tem que ter uma conta corrente de dinheiro. E quando eu falo conta corrente de dinheiro, não é uma conta no banco.
Você vai ter que criar um histórico todo dia, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro, tá? Então, quando você controla o teu plano de contas através de um regime de caixa, no final do mês, você vai ter ali, pode ser final do mês, final do dia, você vai saber se está entrando ou faltando dinheiro. Então, você constrói ao longo do tempo mais dinheiro na tua empresa ou você destrói dinheiro ao longo do mês. Então, isso aí, o resultado de um regime de caixa é justamente a geração de caixa. Você gerou ou você destruiu umas caixas, tá? Então, assim, infelizmente o tempo, eu não posso alongar muito aqui, senão fica muito chato, né? Um assunto que também não é muito legal. Mas, de maneira geral, a minha recomendação é o seguinte: estudem bastante sobre regime de caixa. A tua empresa, se for uma micro ou pequena empresa, ela precisa de plano de contas, DRS, que controlem caixa e não competência. Muitos empresários ainda fazem uma mistura dos dois. E aí alguns chamam de, até consultores mesmo, chamam de regime econômico, né? Meu resultado econômico. Na verdade eu chamo de Frankenstein, porque quando você mistura caixa e competência, está misturando banana com maçã e ali o resultado não é nada, tá? Então, ou você faz tudo por caixa ou tudo por competência. Misturar os dois não vai te levar a lugar nenhum, só vai te dar a informação errada. E, diga-se, muitas empresas utilizam misturando os dois. Mistura faturamento com recebimento. Resultado, Frankenstein, não vai levar a lugar nenhum, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha com relação à caixa, como é que a gente esquematiza, tudinho, pode deixar os comentários aqui que a gente vai interagindo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, nosso podcast sozinho fica por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.